Fala, xerife! Antes de dar início à nossa jornada do Caveira, eu gostaria de me apresentar aos senhores e às senhoras. Meu nome é Kleber dos Santos, sou policial militar do Distrito Federal e já sou militar há 15 anos. Porém, essa história começou de uma forma inesperada. Eu entrei no Exército Brasileiro com 18 anos e não era voluntário, eu não queria servir de forma alguma. Eu achava que esse negócio de militar, exército, polícia era coisa para quem não tinha vocação nenhuma. Então, aos 18 anos, me apresentei para o serviço militar obrigatório e fui obrigado a servir no Exército Brasileiro. E para mim foi algo que não era minha vontade, não era esperado, né? Eu achava sinceramente que eu ia ser dispensado. Naquele tempo eu fazia faculdade de psicologia, eu tinha banda de rock, tinha cabelo grande, eu era totalmente indiferente em relação a essa carreira militar, né? Não tinha nenhuma identificação, apesar que meu pai, né, que não foi o meu pai que me criou, mas meu pai biológico, ele sempre foi policial. Mas eu não tinha nenhuma ligação com isso e não tinha admiração, não queria fazer parte desse mundo. Então eu fui realmente obrigado a servir o Exército Brasileiro no ano de 2007. E ali foi tudo novo, né? Grandes mudanças, desafios. Foi minha primeira semana zero, né? A primeira semana no EB é bem impactante para quem está chegando e naquela época era um pouquinho mais puxado, né? Não estava tanto assim em holofote a formação militar, então aquela coisa, aquela mística ainda existia, né? E foi uma semana de internato, a gente passou 4 semanas de internato, só que liberava no final de semana. E ali eu comecei a ficar já meio frustrado, né? Com aquela situação de ter que abandonar tudo que eu tinha programado para fazer, para seguir uma carreira que eu não queria, não estava disposto a pagar o preço por isso, né? Mas foi uma semana que eu pude observar algumas coisas, eu sempre fui um cara muito atento, eu sempre fiquei ligado no que estava acontecendo, né? Eu não gostava de ser destaque negativo em nada, então desde essa idade, né, na minha adolescência, 18 anos, eu levava a sério o que eu estava fazendo. Então, mesmo não sendo voluntário, eu estava ali já consciente do que estava acontecendo, né, e passei a me dedicar a fazer o meu melhor naqueles primeiros dias ali no Exército. Então, era muita gritaria, muita fustigação física, pessoal gritando no ouvido da gente, aquela coisa toda. Eu não estava muito acostumado com isso, mas eu internalizei, né? Eu trouxe para mim aquela situação e entrei naquele universo, entrei naquele mundo. E eu sempre me encarei como um teatro mesmo. Eu pensava, os caras esperam de mim, né, que eu seja uma pessoa compenetrada, concentrada, que aguenta pressão, que tem um psicológico forte. Então eu me mantive tranquilo nesse sentido, mas foi uma semana impactante. E após essa semana as primeiras semanas do período básico, teve o campo, né, de formação, e aí sim eu tive os primeiros contatos ali com esse mundo operacional, né, mochila, fuzil, já tinha dado alguns tiros, né, instrução básica de tiro, e então o campo foi um momento assim que realmente eu senti bastante, porque, né, ficar bastante dias em missão, fazendo marcha, eu tive a formação na infantaria, né, então era bastante marcha, carregava bastante peso, então tudo isso foi uma coisa nova que realmente foi impactante para mim. E aí eu comecei a sentir ali já uma fustigação muito grande, né? Não a vontade de desistir, porque era jovem, né? Tava bem fisicamente, bem de saúde, então não senti tanto fisicamente, mas ali o psicológico de estar naquela situação de frio, um pouco de fome e aquele desgaste físico. Mas consegui vencer o período básico
e me destaquei bastante, né, como um recruta na formação, então foi muito bacana isso. Mas o principal que eu levo dessa minha fase de formação no Exército, e talvez é algo que eu nunca tenha compartilhado com vocês, foi a minha primeira frustração, né? A minha primeira, vamos dizer assim, derrota. Em 2007, ainda como recruta, eu tive a oportunidade de me inscrever no curso de ações de comandos. Para quem não sabe, é o curso de operações especiais do Exército, né? Os comandos, os caveiras do Exército. E naquela época a formação era um pouco diferente no sentido da seleção. A seleção deles, eles pegavam os militares voluntários de todo o Brasil e faziam uma grande seleção. E aí tinha gente recruta, tinha soldados engajados, cabos até. E eu me inscrevi para esse curso, né? Olha só que loucura. O cara que não era sequer voluntário se inscreveu para o curso de comandos para ser operações especiais. E assim, por que eu quis ir para esse curso? Primeiro pelo desafio, né? Eu sempre fui muito movido ao desafio. Quando falavam para mim que era muito difícil, e até hoje eu sou assim, eu entro com tudo e vou de cabeça. Então quando eu tive esse acesso a essa informação, né, que ia haver um curso, que era o curso de comandos, que era muito difícil, as operações especiais, eu dei uma pesquisada sobre e de cara fui voluntário e quis ir. Então, durante esse período que eu fui lá para Goiânia, né, pro BFE, o Batalhão de Forças Especiais, mais específico o BAC, né, Batalhão de Ações de Comandos, eu fiz uma seleção, um nivelamento, né, e seleção por 30 dias. Então, o que tinha nesse nivelamento? Foi minha primeira experiência em curso operacional. O tratamento era como aluno, tá? Mas ainda não estávamos de fato no curso de comandos, então era como se fosse uma semana zero, mais prolongada, né? Porque era um nivelamento. E ali eles pegavam todos os voluntários e colocavam um parâmetro físico a ser alcançado nas atividades. Então, todos os dias, durante 30 dias, todos os dias a gente fazia o TAF do Exército e tinha que ser um padrão excelente, tá? E era muito, muito puxado. Fazia testes na parte aquática, depois instruções de armamento e já fazia armamento, munição e tiro. Aprendia sobre o armamento, já atirava e já era habilitado naquele armamento. À noite, lutas. Toda sexta-feira tinha uma marcha e isso durou 30 dias, né? E essa marcha ia aumentando o peso da mochila, ia aumentando a distância. Enfim, foi um nivelamento bem puxado, né? No início eram 67 candidatos e no final restaram 28 candidatos e eu era um desses 28. Né? Estava apto para ingressar no curso de ações de comandos e naquele momento de assinar ali o termo de responsabilidade e ingressar de fato no curso, eu passei por um momento de autorreflexão, que foi o quê? Eu tive contato com a minha família, né, e tal. Ali a gente tinha acesso ao celular, então não era igual no curso mesmo, valendo, né, porque a gente ainda não era aluno, mas estava no processo. E aí eu tive acesso à minha família e a minha mãe, ela conseguiu invadir minha mente e ela me convenceu de que aquilo ali não era vantajoso naquele momento. Né? Ela me passou, olha, eu acho que você precisa voltar, precisa estudar e não realizar esse curso agora. E o que eu tinha ouvido no batalhão é que uma vez que você fazia o curso de comandos, você ficava cumprindo várias missões, né, durante um período extenso e realmente não teria tempo de estudar, de fazer uma faculdade, de se dedicar, e eu continuaria sendo militar temporário, o que de fato seria muito ruim, né? E então eu tomei a decisão de não fazer a minha matrícula de fato no curso, né? Eu não assinei o termo de responsabilidade e pedi para retornar para a minha unidade de origem
que era o Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília, o BGP, e eu voltei como recruta, né? Então foi uma primeira derrota assim para mim, porque foi difícil me deparar com os militares que ali estavam e dizer para eles que eu tinha desistido, né? Não era o curso propriamente dito, mas eu fiz todo o nivelamento e não assinei o termo de responsabilidade, então eu abri mão de realizar o curso. Então carreguei isso durante alguns anos, né? Fiquei frustrado, fiquei chateado com isso, considerava uma derrota, mas retomei ali a minha carreira temporária no Exército e cumpri todo o resto do ano como recruta e posteriormente eu engajei no serviço militar já no efetivo profissional. Então após o engajamento eu já fazia parte do efetivo profissional e fui indicado para fazer a prova do curso de formação de cabos de infantaria. Era um curso muito difícil, muito desafiador, né? Um período aí de 2 meses e meio de curso e um curso muito puxado. Muita mochila, marcha, tinha bastante exercício de patrulha, né? Então você carregava muito peso, era fuzil o tempo inteiro, internato full, né? Durante todo o curso. Então era muito puxado, muito difícil mesmo. Só que assim, eu era jovem, né? Estava bem fisicamente, tinha uma cabeça boa, estava focado. Mas ali foi a minha primeira experiência de curso para valer, porque era muita cobrança, eu realmente era tratado como aluno, tinha bastante cerimonial. Então aquilo ali já foi para mim uma experiência muito grande, que inclusive me ajudou posteriormente nos outros cursos que eu fiz. Eu acumulei uma bagagem boa ali, né? Mas ainda assim muito empírico, né? Muito vivência, ali de experiência mesmo, de estar passando aquele momento pela primeira vez. Não tive nenhum bizu, nenhuma orientação sobre curso, alguma coisa assim. Era só na raça mesmo e ali naquele momento, né? Da formação do curso de cabo. Então foi bem desafiador, bem difícil, porque além das etapas de instrução que tinha no curso, patrulha e aquela cobrança toda, internato, tratamento de aluno, bastante fustigação, tinha as provas, né? Fazia prova escrita também. Então foi bem desafiador, bem difícil esse curso, mas eu me dei muito bem, né? Consegui terminar o curso com bastante aproveitamento, né? Eu tenho orgulho de dizer que fui o primeiro colocado do meu curso de formação de cabo, então foi muito gratificante para mim essa vitória. E ela também mudou toda a minha trajetória no Exército, né? Que quando eu fui promovido a cabo, você passa a exercer uma liderança bastante importante ali dentro da unidade, né? No Exército é um pouco diferente do que na polícia. E foi um momento assim que realmente eu dei um up assim, na minha carreira temporária e na minha vida também, né? Financeira, porque apesar de estar ganhando pouco, ainda era um valor significante naquela época. Então, para mim, era um momento que eu estava bem. Então, após realizar o curso de cabo e ser promovido, eu pude retomar meus estudos na faculdade e trabalhar em alguns outros projetos. Aí foi nesse ano seguinte, de 2009, que eu tive o primeiro contato com o BOP, né? Os caveiras do BOP. Pois eu fui trabalhar numa seção de cursos do batalhão, onde nós éramos responsáveis por montar, né, os cursos que aconteciam no batalhão, tanto a parte operacional como a parte administrativa, tudo era por conta dessa seção. E eu tive contato direto com esses caveiras que iam nos apoiar, que davam instruções, que estavam sempre ali com a gente. E foi aí que eu comecei a ter esse fechamento ali com as operações especiais, conhecer mais de perto o trabalho deles, né? Aprender um pouco mais sobre essa doutrina, né? Sobre essa irmandade que são os grupos de operações especiais. E naquele momento eu tive a certeza do que eu queria para mim. Eu tive a certeza de que eu queria estudar
entrar na polícia e realizar um curso de operações especiais. Porém, isso era algo que não era tão palpável ainda para mim, né? Eu fiquei, assim, com isso na cabeça, mas não fiquei efetivamente querendo buscar isso, porque eu sempre gostei de viver um momento de cada vez. Sempre gostei de fazer uma etapa de cada vez. Então, estava me concentrando no momento que eu estava, que era a formação na faculdade, e estava me dedicando a isso. Eu ainda tinha um tempo razoável de serviço pela frente, serviço militar pela frente, então não queria colocar os carros na frente dos bois e querer sair estudando para concurso, sendo que eu sabia que esse concurso aqui da PMDF já tinha mudado para nível superior, né? Então eu precisava ter esse diploma para poder realizar a prova. Bom, nos anos seguintes eu passei a fazer alguns concursos, né? Nada de preparação, não me preparei para os concursos, eu não estudava efetivamente. Aí fiz o concurso de sargento da ESA, né? Sargento das Armas do Exército, de sargento de carreira do Exército. Passei, mas não quis assumir por conta da faculdade, queria continuar fazendo a faculdade. Também passei na Polícia Militar de Minas, um ano depois, e pelo mesmo motivo não fui assumir também, porque eu tinha na minha cabeça que eu precisava concluir essa faculdade de qualquer jeito, porque ela seria a minha porta de entrada para a Polícia do Distrito Federal, para a PM do Distrito Federal. Então eu me dedicava a isso. E foi então que eu tive uma grande oportunidade no Exército que realmente mudou toda a trajetória da minha carreira militar, que foi justamente poder ter participado de um contingente de uma missão de paz. Para quem não sabe, a missão de paz é uma missão integrada com a Organização das Nações Unidas, e eu fui representando o Brasil, o Exército Brasileiro, nessa missão, o que foi muito inusitado, porque eu estava de férias, e eu recebi uma ligação me informando que ia ter essa seleção e se eu era voluntário. Então, assim, óbvio que eu era voluntário, fui voluntário e, graças a Deus, eu fui selecionado para a missão, mesmo estando de férias, e ao voltar para o batalhão eu retomei ali o treinamento junto com a tropa que foi selecionada, e foi um divisor de águas na minha vida, assim, militar e minha vida pessoal, meu engrandecimento como pessoa mesmo. Aprendi bastante, fiz várias especializações nesse período de um ano de preparação para você poder ir para a Força de Paz. Então fiz várias instruções, vários estágios, curso, e me adaptei bastante à situação ali que nós estávamos indo, que seria o combate, o confronto ali direto, e foi a melhor experiência profissional da minha vida, Eu tive a oportunidade mesmo de empregar tudo que eu tinha aprendido lá na missão, em si, coloquei em prática tudo que eu aprendi, as instruções, a liderança com o meu grupo, e foi uma coisa assim realmente inexplicável. Eu aprendi muito, muito mesmo, e graças a Deus consegui colocar tudo isso em prática e ser bem sucedido e voltar em segurança para casa, que foi o mais importante. Passei 7 meses e meio nessa missão, e foi nessa missão também que começou a minha jornada de preparação para o concurso da PMDF, que na época eu recebi uma informação de um amigo que tinha feito faculdade comigo. Hoje, inclusive, ele está servindo comigo lá no BOP, passamos juntos, estudamos juntos, passamos juntos. Ele falou: cara, saiu o concurso da PMDF, então você precisa fazer esse concurso, você precisa se inscrever e tal. E eu falei: bicho, como é que eu vou me preparar, Tô aqui na missão e correria aqui danada. E não, se inscreve aí, faz um curso online. Na época estava começando ainda os cursos online, e ali mesmo na missão eu iniciei minha preparação, Comecei a assistir às aulas, fazer os exercícios, me dedicando mesmo, porque eu sabia que aquilo ali era mais uma etapa, que eu precisava fazer, e agora era o momento, porque eu já tinha concluído a faculdade, eu estava na missão, mas já estava caminhando para o final e já ia voltar. Então comecei minha preparação, estudei bastante na missão, para quando eu chegasse aqui no Brasil, só fazer aquele ajuste fino
e partir para o concurso, na qual seria a minha porta de entrada para o mundo das operações especiais e para o curso que eu tanto queria fazer, xerife, que era o curso de operações especiais do BOP, né, o curso de Caveira. Então, xerife, essa fase de estudar para concurso e fazer prova de concurso, aquela coisa toda que vocês já viveram, é muito difícil, né? Talvez tenha sido a etapa mais difícil para mim, porque eu não sabia o que fazer, tinha muito perdido ali, né, nesse mundo aí dos concursos, mas, né, consegui com muita dificuldade, até porque eu não tinha tanto recurso financeiro, mas com a ajuda de amigos, né, esse meu amigo Felipe aí, o Lisboa, trabalha comigo hoje lá no BOP, ele me deu bastante bizu, bastante informação, material, eu estudei cursinho online, quando eu voltei para o Brasil fiz algumas turmas presenciais e fiz muita questão, muito exercício. Então vocês que já bancaram essa etapa sabem o quanto é doído, né? Mas fazia parte. E como o meu maior objetivo era o curso de operações especiais, era a Caveira, né? Eu tinha ela ali fixada no meu quarto, numa placa, a qual eu olhava todos os dias, né? E aí, quando eu estava para ser nomeado, eu até descobri, né? Depois eu fui aprovado no concurso e descobri depois que a função que eu mais tinha identificação e gostava, que era sniper, né? Você realmente tinha que ser operações especiais para ser sniper. E aí eu ficava, caraca, eu não sabia disso, né? Eu fui descobrir depois, né? E até hoje estou em busca disso, viu, xerife? Será o meu próximo curso de especialização, curso de sniper do BOP ou de qualquer outra instituição que tenha credibilidade para isso. Então, xerife, eu ingressei no meu curso de formação de praças em 2014 e foi uma vitória muito grande, né, ter recebido essa nomeação, e ali começou minha primeira etapa dentro da Polícia Militar do DF. Eu sempre gostei de um passo de cada vez, né, como eu citei no início, então me dediquei exclusivamente ao CFP, ao curso de formação. Eu sabia que ali também era algo importante para minha carreira, né? Que eu queria ficar bem classificado para poder ter algumas regalias mais na frente, né? Vocês sabem como é que funciona o militarismo, então me dediquei bastante, né? Tive uma boa classificação no CFP, graças a Deus. Então fiquei bem focado ali naquele momento que eu estava, né? Claro que não deixando de pensar em nenhum momento no meu curso de Caveira que eu iria fazer, e colocando isso nas mãos de Deus para que tão logo eu conseguisse realizar essa etapa. E durante o CFP você tem contatos, né, com outras unidades para conhecer as outras especializadas que tem na polícia, e chegou o dia da visita ao BOP e lá realmente eu conheci outros caveiras, mas os dois camaradas que inicialmente eu tinha trabalhado com eles lá no Exército, eles estavam lá, né? Um deles estava fora, o outro deles estava lá. E aí ele virou para mim lá no dia da visita do batalhão e falou: meu irmão, você não tem outro caminho. Se você após terminar o CFP, você vai vir direto para o BOP, fazer o COESP, né? Não ir para o BOP para servir lá, mas para fazer o COESP. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, e nessa visita da unidade teve alguns exercícios lá que a gente fez, né, de atirar, de fuzil e tal. E foi muito bom, assim, porque eu já senti aquele clima, eu já tinha visitado a unidade antes, né, tirei foto na caveira e, né, deixei ali já uma brechinha para ser cobrado mais à frente. Mas eu sabia que aquilo ali fazia parte de mim e eu ia fazer de qualquer forma, então eu não tinha medo de estar no meio deles lá, não tinha medo de visitar a unidade, de falar abertamente que eu queria fazer o curso, né? Eu tinha muito respeito e admiração, então isso é importante, xerife, que você deixe bem claro para a unidade, para os colegas que já são cursados, as suas intenções, né? Que você realmente almeja
fazer aquele curso, que você realmente quer pertencer àquela unidade, quer fazer parte daquele grupo. Então isso é muito importante para a sua simpatia. Eu não estou falando de puxar saco, de ficar lá no batalhão peruano, mas é importante que os colegas policiais eles saibam disso, que você tem essa intenção, que você tem esse objetivo, beleza? E um ponto importante que eu sempre costumo citar, né, no meu Instagram, nas redes sociais, para os meus alunos, é em relação à organização e logística. E eu senti isso e já comecei a aprender no CFP, porque no Exército foi tudo muito corrido no início de formação, né? Tanto na formação de soldado quanto na de cabo, e depois veio a calmaria do serviço normal, né? Então eu não precisava ficar me programando tanto. Já na polícia é tudo muito acelerado e dinâmico, porém você precisa, ao longo do período ali de formação e também nos cursos operacionais, ter uma organização um pouco melhor, né? E aí a minha primeira dificuldade é que eu morava muito longe do curso, né? Então era muito difícil eu estar sempre pronto no horário mais cedo, estar em condições de fazer tudo certo, as instruções, estudar até para dar uma papeirada. Então no CFP eu tive muita dificuldade com isso, porque eu morava realmente longe. No mais, a experiência foi muito tranquila, né? Eu não vi nada de dificuldade ali, pelo contrário, eu achei bem tranquilo, mas estava muito feliz em estar fazendo as instruções, né, de polícia mesmo, que é bem diferente das Forças Armadas, e para mim estava sendo muito gratificante aquela situação de estar conhecendo, né, as unidades e saber que de fato eu ia poder algum dia me candidatar ao curso de operações especiais, né, e fazer o COESP e ser um caveira, porque eu lembro que uma das dificuldades do Exército é que você não podia fazer curso, né? O temporário ele não tinha essas oportunidades, e a única que eu tive, que foi o curso de comandos, eu acabei desistindo, né? Então eu realmente ficava com isso na minha cabeça. Então eu estava muito grato por estar tendo a oportunidade de estar na polícia, estar ingressando na polícia e realmente poder fazer todos esses cursos, né, me candidatar de fato e fazer os cursos sem ter nenhum problema, porque eu agora estava numa condição de policial militar de carreira, né, bem diferente do que eu era antes, porém tinha aquela bagagem do Exército que vinha comigo e que sempre me acompanhou e que me ajudou bastante nessas etapas que eu vou estar compartilhando com vocês ao longo dessa jornada. Então, xerife, estamos chegando no fim da nossa primeira aula da jornada do Caveira. É apenas a primeira etapa, né? Eu quis trazer um pouco da minha história, a minha origem nesse mundo de militar, nesse mundo de formação para vocês. E no próximo episódio eu quero estar falando com vocês em relação à minha preparação. Como que eu me preparei, né? Como foi esse treinamento para eu ingressar no curso de operações especiais, como era a minha rotina, né? Quais as dificuldades que eu enfrentei ao longo desse percurso, como foi ter realizado o curso de operador aerotático após ter feito o COESP. Então tudo isso eu quero trazer para vocês no nosso próximo encontro. Eu peço que o senhor não desista, tá, xerife? Continue nessa jornada junto comigo. Vamos até o fim. Não perca o próximo episódio na jornada do Caveira. Tamo junto, xerife.